Bem-vindo ao Valor Humano, podcast da TV Medicina e Saúde, que é feito para você que gosta de ficar por dentro das inovações na área da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, hoje eu converso com o meu amigo cirurgião dentista Weidson Gonçalves sobre um tema polêmico, que tem sido objeto de discussão, inclusive na Anvisa e também em algumas casas parlamentares, governamentais, e que dizem respeito diretamente à sua saúde. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Soraya. É um prazer estar aqui com você novamente, tá? E ainda mais falando sobre um tema tão polêmico, né? Polêmico e importante, né? Muito importante. Weidson, recentemente me chamou a atenção até em alguns sites de notícias, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto de lei que disciplina o uso de amálgama de mercúrio, que é uma substância proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né, em procedimentos odontológicos desde 2019. Aí eu tenho a informação aqui, o uso do material ainda é permitido na forma encapsulada. Eu vou pedir para você explicar para a gente o que é e qual que é a diferença da outra forma, né? E é justamente a venda em cápsulas próprias, que ainda é autorizada pela Anvisa, que está sendo questionada por esse projeto aprovado pela Alesp. Isso tem o quê? Um mês e pouco, né? Segundo o texto da proposta, o objetivo é proibir totalmente, independentemente da cápsula, as amálgamas de mercúrio dentro de um prazo de 3 anos. Como é que essa questão tem sido tratada aqui no Paraná? Vamos falar do nosso local aqui, né? Claro. Entre a classe, na odontologia, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, esclarecesse um pouco sobre isso. Primeiro eu vou explicar um pouco a diferença entre o encapsulado e do outro, que é o componente, é o mercúrio e a amálgama, no qual o profissional mesmo tem que manipular para gerar essa liga metálica e sim conseguir fazer uma restauração. A amálgama, para alguns ouvintes e o pessoal que está assistindo aí, saber o que é um material restaurador, aquele escuro que se colocava no dente. Naquela obturação, que ficava feio até de olhar, né? Mas se usava muito. Muito, muito, muito. Então, alguns profissionais ainda manipulam ou manipulavam e colocava para fazer a restauração. Depois de um tempo, com a tecnologia, inventaram uma cápsula que, através o dentista trabalhava ela e manipulava também, mas a própria cápsula girando, né, manipulando ela, eles colocavam no aparelhinho, né, e assim se fundia essa liga, não tendo contato do profissional com aquela liga em si, e ele colocaria na restauração, fazendo assim todo o processo estético que o paciente precisa. Mas falando da nossa realidade, né, que o nosso estado aqui vive um pouco, eu, desde do final da minha graduação em si, eu nunca precisei fazer a restauração de amálgama. Eu acho assim que, por esses riscos, o paciente em si é pouco usado. Acontece muito ainda em postos de saúde, dependendo da prefeitura. Então, saúde pública ainda, a gente sabe que a realidade é um pouco, né, assim, precária, claro, apesar de cada vez mais ter mais acesso a tudo, mas infelizmente ainda alguns lugares não tem tanta instrução ou condição em si, como a gente pode na odontologia particular e tudo mais. Mas estados mais distantes e mais pobres, a gente sabe que isso aí é frequente e ainda se utiliza. Né? Então, assim, é bem triste. E o que explica isso? É a questão do recurso financeiro, o valor, né, para se fazer é bem inferior? O que se usa no lugar? O que você usa no lugar dessa amálgama de mercúrio para restauração? Assim, a facilidade da amálgama que muitos profissionais ainda preferem. Porque, assim, hoje eu utilizo resina composta, que é a restauração branquinha. Certo. Né, que fica hoje super bonito. Lindo, estético, muito mais resistente também. Biocompatível com o dente, dá mais estrutura, força e fora a estética, né? Mas a amálgama, você faz a cavidade, remove a cárie e ali você coloca o metal, né? Essa liga metálica e o próprio, como se fosse uma oxidação dela em si, que vai causar a adesão. Então, assim, ela não gruda no dente, ela tá ali encaixadinha, por isso que alguns pacientes, quando mordem, fraturam o dente, porque ela não segura.
Já a resina, não. Quando você morde, pode ver que às vezes... Ela adere mesmo. Ela dá uma resistência e se fratura o dente, às vezes lasca o dente e a resina ainda fica ali. Claro, dependendo da resina em si, mas hoje temos várias resinas de hiper qualidade, né? Mas então, para baratear o processo, ainda existe, né, a amálgama para suprir toda essa parte. Tá, você podia explicar pra gente quais são os principais componentes desse amálgama de mercúrio? O que que vai nela? O que que é composta essa liga? Assim... Aula de química agora, né? É bem isso. Como é que funciona, né? O profissional pega como se fosse uma caneca, que a gente chama do grau e pistilo. Tem que ser especificamente com esse, né, esse componente. Joga o pozinho, que seria a amálgama, né? E nisso... vem o mercúrio em sachêzinho ou até mesmo em um tubinho e você pinga a quantidade exata. Só que o profissional que coloca muito mercúrio ou pouco mercúrio pode causar uma oxidação, algo assim que essa liga não fique tão boa. E nisso ela pode liberar um excesso de mercúrio em si para o paciente. Apesar dessa ingestão ser mínima, mas a gente não quer correr um risco. Até porque tem pessoas que têm mais facilidade a alguns problemas em si, ou já passou por algum problema, que isso aí não quer correr esse risco, né, em si. E como é que é a exposição ao mercúrio? Você falou aí que tem esse certo cuidado, né, durante o manuseio e aplicação da amálgama, pode afetar tanto os profissionais da odontologia quanto os pacientes. Quais são os riscos que isso pode trazer? O risco, assim, o profissional não sabendo manipular isso adequadamente, igual eu falei, às vezes não faz no recipiente exato. Da forma correta. Da forma correta, não está usando uma luva específica, deixou o mercúrio pingar no lugar errado, ou até mesmo o auxiliar dele for limpar esse recipiente onde tinha o mercúrio. Então, tendo esse contato, há uma contaminação. O paciente na cadeira, se o profissional coloca muito mercúrio nessa liga, pode contaminar também o paciente em si, ou até mesmo deixar respingar tudo, porque é um material, querendo ou não, que tem que ter um cuidado todo especial. Então, assim, esse manuseio que tem que ter bem, bem específico para não ter essa contaminação. E também, quando insere esse material na boca do paciente, tem a liberação do mercúrio ali, né? Você estava falando aqui da alternativa que existe hoje no mercado odontológico para se usar algo que substitua a amálgama. Você falou aí da resina, né? Falou um pouquinho das vantagens e desvantagens em comparação ao amálgama tradicional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre custo. Por que não se utiliza, então, a resina em todos os procedimentos, tanto privados quanto públicos de saúde? Sim. É tão caro assim? Porque assim, a resina... Ou tão trabalhoso assim? Ela precisa de um trabalho maior, porque para trabalhar com a resina, tem que trabalhar com adesivo, tem que trabalhar com ácido específico, tem que ter o algodãozinho específico para se fazer a resina. A amálgama você consegue fazer mais fácil, porque você faz a cavidade e ali você pode inseri-la. Então, assim, facilita, acelera bem o processo, né? Mas, em contrapartida, tem várias outras desvantagens. Puxa vida, tem que pensar nisso também. E os profissionais, eles ficam divididos com relação a isso? Eu lembro que a gente estava conversando esses tempos, você falou um termo que eu fiquei alerta, queria te perguntar hoje sobre a questão da biodontologia, como é que é o termo? Odontologia biológica. Odontologia biológica, o que é isso? Então, odontologia biológica, eu vou fazer um resuminho assim bem rápido, né, em si, mas o profissional... ele trabalha toda a parte biológica, toda a fisiologia desse paciente para fazer uma descontaminação até mesmo de amálgama e algum problema que o paciente possa ter, desde uma doença periodontal, um canal. Esse é um assunto bem polêmico também, que a gente pode até... Divide opiniões. Exatamente, tem muito profissional, tipo, eu sou implantodontista, né? Tem um endodontista no consultório. Então, assim, a odontologia biológica para fazer canal, como funciona? Vai ter essa infecção, contaminação? Então, assim, tem duas vertentes ali. Mas odontologia biológica
para a amálgama, o paciente tem que passar todo um processo para essa descontaminação e também a remoção dessas amálgamas adequadamente, totalmente diferente de como já é feita no consultório, um preparo específico para, ao retirar essa amálgama, não contaminar o paciente. Porque não é só no momento de se colocar a amálgama ali, fazer a restauração, é no momento de retirar também. Retirar também. E qual que é a tendência que você tem percebido, assim, nos seus atendimentos? Tem paciente que vai lá e pede, doutor, eu quero tirar, eu li sobre isso, eu não quero ter mais nenhum resquício de mercúrio no meu organismo. Tem tido esse tipo de procura? 90% dos pacientes hoje querem eliminar. É mesmo? A restauração de amálgama. Há um tempo atrás, nós passávamos por aquele processo assim que, se a restauração está boa, ela está boa, vamos manter, não vamos mexer. Certo? Beleza. Se o paciente tem alguma predisposição à sensibilidade ou até mesmo uma exposição pulpar, que é um canal, aí sim nós temos que ter um cuidado específico. Porque fazendo essa remoção pode ser que tenha um canal, aí é um probleminha mais a fundo. Mas hoje muita gente, e assim, quem eu posso encaminhar para a remoção da restauração de amálgama, eu indico. Quer dizer, eliminar elas, né? É outra coisa, é outra história, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, quais são as doenças ou de que forma o mercúrio ele pode impactar a nossa saúde, né? O que pode acontecer com o corpo humano uma vez exposto ou contaminado pelo mercúrio? O mercúrio, assim, não sei se todo mundo sabe, mas é um produto cancerígeno. Então, assim, o excesso de mercúrio a corrente sanguínea ou essa ingestão tem uma tendência muito grande e predisposição ao paciente a ter um câncer ou algo assim, por ingestão, por contato. Então, assim, é muito sério esse assunto, né? Muito sério, assim, porque não saber manusear isso ou até mesmo ter no consultório tem que ter um cuidado muito específico. Muito grande, né? E essa corrente que defende o uso de amálgama, que acha que a questão ainda traz em si no seu bojo muita polêmica ou é desnecessária a discussão, quer dizer, a gente tem que pensar em tudo, né? Porque se a gente for avaliar hoje, quase tudo é cancerígeno, né? É isso. E eu acho que não é só em si pela parte do câncer, sabe? Eu falo assim, dessa contaminação para a saúde, né, do paciente, mas sim para a estrutura do dente. Porque, como eu falei, ela não gera uma adesão específica. Entendi. E para a inserção da amálgama, você tem que fazer um desgaste a mais, porque ela tem que encaixar ali dentro. Porque a hora que ela endurece, ela tem que estar travadinha ali, senão ela sai. E a resina não, ela supre todo esse contato, ela dá uma estrutura, mais resistência. Então, é por esses dois fatores grandes assim que estão, acho, caindo de uso a amálgama. Ô, Dr. Weidson, e como é que é feita a conscientização dos seus pacientes com relação aos riscos, né, do amálgama de mercúrio? De que forma isso influencia suas decisões no tratamento odontológico dos seus pacientes? Eles chegam sabendo, você comenta, você deixa eles decidirem também? Como que é isso no dia a dia? Assim, hoje o paciente já não pede por essa restauração escura, porque, querendo ou não, já tem uma conscientização com relação a isso. Mas o que eu vejo, alguns amigos ainda sofrem com essa situação do paciente querer, eu quero uma restauração de amálgama porque ela é mais resistente, porque ela dura mais, porque meu pai fez há um tempo atrás e ele está a vida inteira com essa restauração. Então, por que não vou fazer ela? Então, a gente tem que explicar todo esse processo da estrutura, da estética, da resistência, né? Que a longevidade desse dente. A amálgama escurece o dente, ela contamina aquela região. Então, a resina não. Então, ela, fora a biocompatibilidade térmica, lembra que aquela restauraçãozinha de metal, você colocava o papelzinho de metal, o alumínio, ela dava um choquinho, que era o galvanismo. Isso existe ainda porque ela irradia uma sensibilidade para a polpa do dente. Então, eu acho que não tem mais que usar amálgama, né? Você é um defensor dessa linha, né? Fora amálgama. E qual que é o papel, na sua visão, dos profissionais de odontologia na educação contínua sobre os riscos e benefícios dos materiais odontológicos, né? E aqui a gente está falando de outros também
Porque quando o paciente, eu vou me colocar na condição de paciente, quando a gente senta lá na cadeira, ou você vai por duas situações, uma por uma preventiva, que você sempre está lá cuidando dos dentes também, entende que isso faz parte da tua saúde como um todo, né? Ou então porque você está com muita dor, ou você está com um problema, ou você quer buscar, vou trazer mais uma vertente hoje, que é muito forte, que é a estética, né? Sim. Quer dizer, isso daí é muito forte hoje também. Quando a gente senta lá na cadeira, a gente talvez não conheça todos os riscos que existem num procedimento odontológico e não tem noção da importância que é você conhecer. Sim. Porque você está ali com um profissional que é um cirurgião, que foi treinado para isso, estudou para isso, e a gente não sabe o que pode acontecer dali para frente. Exatamente. Então, eu acredito que essa questão da educação continuada dos profissionais e com relação a informar cada vez mais os pacientes também, é uma coisa muito, muito, muito necessária, né? A gente fala tanto disso na medicina, por que não na odontologia, Exatamente. Né? É muito importante. Até mesmo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Pode ver que é um conteúdo assim que é difícil. Para nós comentarmos aqui, a gente sofreu até um pouquinho para pesquisar, até para se posicionar, né? Porque tem pessoas que eu acho que preferem ficar em cima do muro, né? Também. Acho assim, porque quando eu fui buscar um pouco sobre esse assunto, muita gente não toma partido como eu estou falando aqui. Mas tem que ver que tem o seu prós e contra, dependendo do que... Eu acho assim, você tem que seguir aquilo que está dando certo, tem estudos e em cima de estudos provando o que é certo de anos. Importante. Então, assim, essa conscientização, usar a tecnologia a nosso favor, para o paciente ver. Perfeito. Assim, o dentista que está assistindo, compartilhar na sua rede social, porque meu paciente, tá vendo? O doutor lá falou o porquê que não pode, porque às vezes tem dentistas ou profissionais que não conseguem abordar esse assunto ou nem se ligaram em comentar com relação a isso, mas ainda sofre com alguns pacientes que pedem a amálgama de prata. Certo. E aqui a gente está levantando algumas situações, né? Ninguém está dizendo que isso vai causar câncer, né? Que fique bem claro. Porque hoje em dia tem um time aí que fica pegando o que a gente fala e distorce tudo, né? E traz para um contexto diferente. Então, quem for fazer algum recorte dessa entrevista, pega a integralidade da entrevista, por favor, né? Nós estamos apontando os riscos que existem, tanto é que a própria Anvisa já proibiu esse tipo de utilização, né? E a Alesp de São Paulo tem um projeto de lei desde 2019 também, né? Que agora foi aprovado, enfim, que limita também esse uso, que proíbe também. E eu acho interessante. E agora ele vai ser expansivo, né? Porque dentro de 3 anos querem proibir todo tipo de uso, encapsulado, inclusive. Então, fica aí a nossa conversa como ponto de discussão para profissionais da odontologia e para pacientes também procurarem conhecer, saber um pouco mais, né? Porque estão aí com a boca toda prateada, às vezes, ou querem mudar, ou querem trocar, e ficam com um pouco mais de informação também. Claro. Dr. Weidson, mais alguma consideração importante? Bom, uma importantíssima é que ainda nos dias de hoje ensinam nas graduações sobre amálgama a fazer a restauração. Então, assim, isso a gente tem que estar em alerta, porque se ensina quer dizer que pode. Não estão ensinando no formato de para saber manusear ou como funciona em si, é porque ainda existem dentistas e pacientes que buscam esse tipo de tratamento, né? Talvez é uma prática que tenha que se repensar, né? Exatamente. E daí igual tantas outras, né, que exatamente. A gente teve, mas assim, eu acho que isso aí é bem importante. Muito bom mesmo. Dr. Weidson, te agradeço. Muito obrigado por estar conosco aqui no Valor Humano, mais uma vez, e ótima semana. Eu que agradeço mais uma vez e espero estar aqui mais vezes com vocês. É isso aí. Tá bom? E eu quero agradecer a você também pela nossa audiência, pelos inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, é uma excelente oportunidade de você ficar por dentro desse tipo de assunto e muitos outros sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. A gente se encontra. Até a próxima.